Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês gostem da aula. Eu espero que consegui passar, transmitir para vocês a ideia dessa aula, que no sentido de uma estratégia de integração. A preocupação que está por trás aqui, essa aula foi, na verdade, construída, foi elaborada com base nas perguntas dos alunos ao longo dos anos que eu dei aula, né? Professor, qual o melhor caminho que eu posso traçar para resolver determinada integral? Como eu posso proceder? Então, com base nessas dúvidas, eu tracei aqui uma estratégia de integração e espero que você consiga, ao final da aula, diminuir essa perda de tempo ao resolver o exercício, consiga entender melhor qual a melhor técnica a se traçar ou a usar para determinado exercício, ok? Então vamos lá. Então, primeiramente, ao longo se você chegou até aqui, é importante que tenha passado pelas técnicas de integração através das aulas vistas anteriormente, né? Passamos aqui por todas estas regras, né? Falei de todas elas aqui, e ela é base para você começar pensando nessa estratégia. Porque se você não conhecer as regras, não tiver aí pelo menos a ideia de como essas regras elas são construídas, fica difícil tentar dar um pontapé inicial no exercício. Ok? É o primeiro passo, conhecer essas regras. Segundo passo, a ideia que está por trás dessa estratégia foi o seguinte: quando você viu cada técnica separadamente, na sua cabeça já sabia que ali seria utilizada determinada técnica, né? Então fica fácil você gastar sua energia resolvendo aquele exercício, tentando achar caminhos com base apenas naquela técnica o qual você viu. Agora imagina quando essa integral ou o problema que você está resolvendo, você não sabe que técnica vai utilizar. No meio desses exercícios que vocês podem estar resolvendo, uma lista de exercícios onde os exercícios são misturados, vocês podem estar se perguntando, qual técnica que eu uso? Por que eu vou usar essa técnica aqui? Por que essa aqui? Então, essas dúvidas, eu espero que vocês minimizem ou não percam tanto tempo ao desenvolver ou resolver algum exercício. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro passo é conhecer as técnicas. Segundo passo, ter com vocês em mente pelo menos algumas das principais integrais através dessa tabela aqui que eu tirei. Pode ser qualquer uma tabela, mas eu tirei essa aqui do livro do James Stewart. Tenha ela ao lado e comece a tentar, de alguma forma, guardar ela na sua mente. Não precisa guardar todas, né, mas pelo menos algumas, as mais importantes aí. É o pré-requisito para começar ter um bom entendimento de como você pode começar a resolver um exercício de integração. Lembrando que as derivadas são importantes, né? Se você tem dificuldade nas técnicas de derivação, com certeza você vai ter dificuldade para resolver uma integral. Então, é outro ponto chave aqui. Conheça as técnicas de integração. Sabendo disso, então, já sabemos as técnicas, conhecemos as técnicas de derivação, né, e algumas integrais básicas. Próximo passo, entender o sua integral, que é o problema central aí. Então, ao começar a pensar em resolver uma integral, que é o problema central, primeira coisa que eu coloquei como tópico 1 é: tente simplificar ao máximo a tua função, o teu integrando. Porque você pode estar com uma função que é aparentemente muito complexa, né? Ou pode usar até uma técnica mais complexa, como a integração de funções racionais. Só que você, ao dividir esse polinômio, por exemplo, a razão entre dois polinômios, você caia numa função bem simples.
Ou, como esses dois casos aqui, que você precisa, de alguma forma, conhecer pelo menos um pouco de álgebra, né? Sabe que olhando para essa integral aqui, você pode até pensar em substituição ou qualquer outra técnica, mas você vai perceber que ao fazer a distributiva e depois transformando aqui essa raiz numa potência, você integra diretamente sem muitas dificuldades. Essa outra aqui, você pode ver que é a tangente sobre secante ao quadrado e você pode ficar horrorizado, né? Mas se você lembrar de uma identidade trigonométrica, né, ou de uma relação trigonométrica, você pode fazer essa mudança e depois simplificar. Aqui, ao fazer essas mudanças aqui, você pode cortar cosseno com cosseno, fica seno e cosseno aqui, e você vai notar que facilmente você pode usar uma regra da substituição, chamando o U de seno, e o DU vai estar fora, que vai ser cosseno de θ de θ. Então, apenas uma manipulação algébrica ou o uso de uma identidade trigonométrica, que foi o caso dessas duas. O próximo tópico é: procure uma boa substituição, ou uma substituição óbvia. Né? No exemplo anterior, eu acabei mostrando para você que eu fiz o uso de uma substituição no final, trigonométrica, né? Mas pode ser essa, que você chama U de x ao quadrado menos 1, e você vai ver que o DU vai estar fora, vai ser 2x dx, o 2 é uma constante, vai acabar sendo colocada fora da integral. Mais uma vez, foi necessário entender de derivada, para poder a gente conhecer também que a derivada vai estar, ao fazer a substituição, a derivada vai estar dentro do próprio integrando ali. Ok? Próximo passo, classifique o integrando. Ou seja, você já conhece as técnicas, né, e os tipos de funções que podem ser trabalhadas dentro desse integrando. Então, você vai classificar para saber qual o caminho a seguir. Então, por exemplo, pode ser uma função trigonométrica, você pode ter produto seno com seno, ou seno com cosseno, tangente com secante, secante, cosseno com seno, tudo misturado, né? Você pode ter funções racionais, né? Razão entre dois polinômios. Você pode também funções em que é necessário o uso da integração por partes. Ao chegar na integração por partes, você já esgotou, né, já simplificou lá no primeiro, já fez uma substituição óbvia. Se esses dois não deram certo, então vamos tentar aqui verificar as técnicas de funções racionais, vamos verificar se não cai dentro, se não for polinômio, e você já simplificou, vamos verificar se não cai dentro de uma integração por partes. E por último, se envolve radicais, se esses radicais não estão relacionados a integrais trigonométricas ou a radicais onde você usa substituição racionalizante, que é esse caso do I aqui, né? Esse N tem dois N's aqui, pode tirar um dele, tá? Erro de digitação aqui. Então note que quando tiver assim, você vai usar substituição trigonométrica e assim substituições racionalizantes. Porém, o quarto tópico, você já começa a pensar que, poxa, cheguei até o tópico 3, nada disso deu certo. Então, se não deu certo, é importante rever e tentar novamente uma outra simplificação, para tentar uma substituição que é óbvia, para depois separar no que você, nas funções ou nas técnicas que você já conhece. Feito isso, tente a integração, que é uma das técnicas que eu gosto de ser a mais complexa, entre a por partes e a integração de frações racionais, né? Então, separe, né, esse integrando, manipule o integrando, né, ao manipular o integrando, como eu coloquei aqui em cima, você pode cair em funções que você conheça as relações, né? Aqui inicialmente é essa, a integração dessa ficaria até complexa, mas foi feito o produto em cima e embaixo pela a mesma equação que está aqui embaixo, porém invertendo o sinal. Então você vai ter aqui diferença dos quadrados, então fica mais fácil você separar aqui, agora quebrar essa função em duas, né, e fica mais fácil para você integrar. Isso é um exemplo, tá, gente? Relacionar o problema a problemas anteriores, então isso recai exatamente que, uma vez que você faz um exercício, guarde bem ou tente entender
Por isso não faça só mecanicamente, né, mas tente entender o que foi feito, porque esse caminho adotado pode servir lá na frente, quando você pegar integrandos parecidos, pode até não ser começar com o mesmo algebrismo ali, mesma álgebra, né? Ou seja, técnica de álgebra ali, porém, após uma simplificação, você cai em algo que você já fez, então você já encurta seu caminho e não perde tanto tempo, né? E por último, você vai aí, no final isso até redundante, né, mas usar vários métodos, né? Você já tem visto todos os métodos, mais uma vez, tentou isso e não deu certo, verifique se você não fez alguma substituição errada ou uma substituição que dificultou ou piorou a sua integral, né? Então você tem que tomar cuidado, vimos isso em aulas anteriores, principalmente quando estava estudando integração por partes. Cai em integrais trigonométricas por partes, em que tínhamos equações transcendentais, né, que não ficava se repetindo ali, mas no final das contas, aquela repetição que ocorreu foi fundamental para a nossa busca da solução, né? Então, era isso que eu queria deixar para vocês, esses 4 tópicos aí, no que podemos dizer em termos de estratégia, de como nós podemos pensar. E, gente, depois que você colocou essa estratégia na sua cabeça, isso vai fluir naturalmente quando for resolver um exercício, né? Você vai perceber que ao resolver, você vai bater o olho naquele exercício e vai falar, opa, isso aqui me lembra uma substituição trigonométrica, isso aqui me lembra uma integração por partes. Mas primeiro eu vou tentar simplificar. Depois de simplificar, vou tentar substituir por algo que eu já conheça. Ok, substituir. Agora eu vou tentar usar as técnicas que eu já conheço. Então, separa de acordo com o que você está visualizando. Ou seja, terceiro aí é mais uma questão visual. E por último, tenta reunir essas ideias aqui que eu acabei de mostrar no tópico 4. Ok, gente? Bom, e com base nessa pergunta que eu já fiz no início da aula das técnicas de integração, vou repetir aqui para reforçar, podemos integrar todas as funções contínuas, né? A questão é a seguinte, todas as funções que nós estamos trabalhando, baseada naquelas que nós conhecemos, é possível integrarmos, né? Ou no caso, por exemplo, essa equação aqui, é possível integrarmos com base que tudo que nós vimos? Né? Não, gente. Não, nem todas as funções contínuas que passa a integrar, ela pode ser utilizada, pode ser resolvida através das técnicas vistas, né? Um exemplo é essa daqui. Ela eu vou colocar outras no próximo slide. Okay? E quando eu falo funções que nós conhecemos, são as tratadas funções elementares, são as trigonométricas, logaritmo, hiperbólicas, funções polinomiais, exponenciais, e entre outras, né? Então essas são que nós chamamos aqui de funções elementares, são as funções conhecidas. E nos livros de cálculo, parte do pressuposto que todas as integrais ali, elas são resolvidas pelas técnicas, né? Ou seja, são tratadas através de funções elementares. Bom, e aqui eu coloco, por último, para me despedir de vocês, algumas delas, né, que não podem ser integradas com base naquilo que nós estudamos em aulas anteriores, porém, vocês vão ver no futuro, dentro do curso de cálculo, quando expandimos esse integrando aí, ou essa integral em uma série infinita, né? Então, ou seja, é possível quebrar ou reescrever esse integral ou essa integral dentro de uma série infinita e dessa forma possível calcular a suma integral. É só lembrarmos um pouco lá da soma de Riemann, né? Ou seja, lembra da construção da definição da integral através da soma de Riemann. Então é mais ou menos bem parecido com o que nós vimos lá, a ideia, né, de achar o enésimo termo dessa série. Mas aí são cenas futuras do curso de cálculo. Então deixo aqui essa ideia dessa estratégia, espero que vocês tenham captado a ideia,
e comecem a fazer o uso delas, e vai ver, depois que você vai perder um tempinho no início para resolver algumas integrais, mas depois você vai ver que facilmente essa estratégia vai estar traçada na cabeça aí de todos, e você não vai perder tanto tempo, nem ficar se desgastando com testando, fazendo teste sem saber, testes desnecessários, né, para resolver determinadas integrais. Então, um grande abraço para vocês, boa sorte, até breve, até a próxima aula. Tchau, tchau.